Olá, habitantes do TRX, sou o Luiz Roberto Jornaleiro no vídeo de dicas. Sabe aquela leitura tardia que tu faz, às vezes, com 2, 3 anos de diferença do hype? Pois é, então, olha só. Estava eu ali fazendo algumas encomendas e alguns pedidos e eu encomendei esse livro do Glenn Weldon chamado A Cruzada Mascarada, Batman, o Nascimento da Cultura Nerd, que saiu pela editora Pixel. Esse material eu tô terminando de ler, até vou mostrar pra você, não ser mentiroso. Abel, tu disse que tu leu, mas tu não leu. Não, eu tô lendo. Eu tô aqui no finalzinho, cara, até vou mostrar aqui rapidinho onde é que tá meu marcador de página aqui, ó. Eu tô na página 221, vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, ó. Tô na página 221, tô terminando. E o que vou falar pra vocês desse material do Glenn Weldon, sobre todo o processo de pesquisa que o cara fez. Por que eu tô fazendo propaganda desse livro? Porque eu tô terminando de ler ele. Tardio, esse livro saiu, deixa eu ver em que ano ele saiu, cara. Ele saiu já faz um bom tempo. Não sei se tem aqui. Ele saiu em 2017, tá? A primeira edição saiu em dezembro de 2017. Ou seja, eu tô uns 2 aninhos atrasado. Esse material do Glenn Weldon, ele saiu meio que no rastro de um que ele tinha escrito há um tempo atrás, de um livro que ele tinha escrito há um tempo atrás, que era do Superman, a biografia não autorizada. Cara, o material que o Glenn Weldon fez de pesquisa, tô falando do Batman, do Superman eu não li ainda, mas lerei. O material que ele fez de pesquisa, tanto da história da DC, tanto da história dos artistas que trabalharam e trabalham na editora, e todo o material de pesquisa que ele fez sobre todas as produções e toda a evolução do Batman, desde 1939 até o mais próximo, que é o 2017, foi simplesmente excepcional. O cara fez um trabalho de pesquisa muito bom. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu leio quadrinho há muito tempo, já leio quadrinho há praticamente 30 anos, e eu sei muita coisa, e uma das coisas que mais me fascina no mundo dos quadrinhos não é só o quadrinho em si, as obras em si, mas os bastidores. Muitas vezes, pessoal, a história dos bastidores acabam se tornando tão interessantes, a produção de uma história, como ela foi feita, como ela nasceu, da onde veio a ideia, ela acaba se tornando muitas vezes quase mais tão interessante do que a própria história. E o trabalho de pesquisa do Glenn Weldon em relação à história da criação do Batman até o tempo mais atual foi simplesmente fenomenal. Ele conta aqui com um detalhismo, assim, com um detalhe muito aprofundado, todo o processo criativo, não só do Bob Kane, como o Vince Sullivan veio procurando Bob Kane para que eles lançassem um material novo, um personagem novo, que viesse no rastro do Superman, tivesse uma apelatividade tão grande quanto. Como ele fala também sobre a parceria do Kane com o Bill Finger, a parceria deles com o Gardner Fox, com o Sheldon Moldoff, com o Jerry Robinson, que foram caras que têm uma participação muito importante dentro da mitologia do Batman pela construção que eles fizeram da mitologia do personagem e dos anos iniciais. E ele não só fala sobre essa parceria e esse dinamismo entre eles, como ele dá uma análise muito boa do que era o Batman na raiz, no início, assim. Qual era a intenção, como funcionava a personalidade do personagem bem no início, comparado hoje em dia, que ele tem uma abordagem mais moderna, uma coisa mais aprofundada, o quadrinho amadureceu. Então ele dá um tratamento, ele dá uma analisada psicológica no personagem dos primórdios até o tempo atual, assim, de uma forma muito legal. O cara, ele realmente entende do que ele fala. E ele vai abordando, vou abrir aqui para dar uma olhadinha nos capítulos, ele vai abordando todo esse processo de criação. Ele fala do Robin, com alguns capítulos aqui, a dupla dinâmica, por que o personagem Robin foi criado, qual foi a intenção da criação do personagem. E ele fala das mídias, tanto as séries televisivas, né, porque o Batman ele ganhou uma série televisiva antes do Superman. Ele teve uma série televisiva, claro, com recursos menores, um orçamento menor, mas ele teve uma série televisiva antes do Superman e tal, e ele estava entrando naquele espaço da multimídia que o Superman já tinha, no caso com seriado de rádio, por aí vai. Então ele dá uma abordagem muito aprofundada em toda a mitologia do personagem, inclusive na série de 1966, que ele fala do Adam West, do Burt Ward, da série de 66, o quanto ela foi boa pro personagem Batman e o quanto ela foi ruim e nociva, né? Então, assim, ó, todo o material de pesquisa do cara foi simplesmente fenomenal, principalmente no que se refere aos filmes. As produções cinematográficas, tanto o filme de 89, que foi meio que explosão, né, ele saiu ali no cinquentenário do personagem, né, que tinha o Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger e tal, tudo que rodeou a produção, com o Burton e todos os produtores, o quanto foi difícil, o quanto foi muito pesado para o Burton filmar,
o Batman de 89, a pressão que ele vinha sofrendo, a pressão que os executivos estavam colocando e tal, em cima do filme, todo aquele processo, tudo isso aí ele explica. Ele fala como é que foi a repercussão que teve o filme de 89 nos fãs, o quanto os fãs gostaram, o quanto os fãs não gostaram, o que eles assistiram, o que eles viram, e ele dá uma análise também de roteiro muito legal. Então o material que o Glenn Weldon faz em relação à mitologia do Batman é simplesmente fenomenal. O cara ele foi a fundo. Ele pesquisou não só toda aquela parte do quadrinho que é muito rica, né, mas ele pesquisou alguns aspectos da indústria do cinema que também foi muito bem abordado. O cara dá uma profundidade para o material dele, assim, para o material do Batman, em todas as mídias, muito aprofundado. Ele fala de como foi todo o processo dos produtores para conseguir fazer com que os filmes fossem feitos, e quando foi feito, qual foi a receptividade do público de uma forma geral. Ele fala também, principalmente na década de 70, como é que foi aquela questão do Comic Code, que trouxe uma amarra muito forte para o quadrinho, não deixava o quadrinho evoluir pela questão da censura e tal. Como foi, e os artistas que fizeram o personagem começar a crescer, a aparecer, a surgir de uma forma que ele podia voltar às raízes de vigilante dele, uma coisa mais violenta e tal. Então, cara, todo o material que o Glenn Weldon fez de pesquisa aqui vale a pena. Não só para quem é fã do Batman, para quem é fã da DC, mas para quem é fã do quadrinho e de toda aquela mitologia em volta da criação do quadrinho, da criação do cinema, da criação do filme e do desenho. A gente vai receber algumas cópias, alguns exemplares semana que vem, e se vocês já tiverem assistido o vídeo, por favor, me procurem que a gente troca uma ideia pessoalmente, porque esse material aqui é simplesmente fenomenal, né? Ele tem muita informação precisa. O Glenn Weldon, ele realmente, ele sabia do que ele estava pesquisando, ele sabia do que ele estava falando, e as informações são precisas, o cara não erra, o cara só acerta. Então, um grande material, fica a dica aqui. A Cruzada Mascarada, Batman, o Nascimento da Cultura Nerd, do Glenn Weldon, um baita material, super indicado, tá? Esse é um vídeo de dicas do Jornaleira, nos sigam nas redes sociais, se inscreve no canal lá, tocou o sininho, um videozinho novo chegando para vocês. Abração do Jornaleira, até mais.